bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre o conceito de economia. Economia a gente fala todo dia, mas será que a gente realmente sabe o que é economia? Para conversar sobre isso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? O termo economia surgiu na Grécia. Ele foi trazido, vamos chamar assim, ao mundo pela primeira vez por um filósofo grego chamado Xenofonte. Nome meio estranho, né? Mas quem aí não decidiu o nome do seu filho, da sua filha, né? Fica aí mais uma opção de nome para uma criança. Xenofonte. Esse era um filósofo grego que cunhou aí o termo economia. Claro que economia já é o termo em português. O termo em grego é oikonomikos. Essa foi a palavra que ele criou, oikonomikos, que tem origem em duas palavras. Oikos, que significa casa de família, lar, residência, convívio familiar, e nomos, que significa regras, normas. Então, a origem do termo oikonomikos vem de a arte de gerir um lar, administração do lar, regras, normas de organização, no caso de um lar. Lembrando que no passado o lar estava muito assim vinculado à atividade agrícola. As pessoas, na sua maioria, eram camponeses ou moravam, com alguma relação aí com a natureza. Então pode também ter esse viés de uma administração da pequena propriedade rural, alguma coisa nesse sentido também. E é por isso que quando alguém vai num supermercado e compra produtos baratos ou aproveita uma liquidação para trazer coisas para casa, a gente diz que ela está fazendo economia. Ficou quase aí como um sinônimo de liquidação, de a pessoa comprar barato, fazer economia. Essa utilização do termo economia para esses casos vem justamente dessa ideia de a gente estar cuidando bem do patrimônio da família, das riquezas que a família tem. Então, eu estou cuidando desta riqueza, desse patrimônio que a minha família tem. Quando eu compro coisas baratas, eu potencializo aí os recursos financeiros, os recursos que eu tenho. Então, a gente chama de economia. Esse tratado, que foi escrito aí pelo Xenofonte, ainda está disponível para compra, Você pode acessar pela internet, você pode buscar aí em outros lugares e ter acesso a essa ideia original aí do que seria a economia. Mas, evidente que quando nos dias atuais aparece nos jornais, aparece nos noticiários econômicos, assuntos sobre economia, não é normalmente sobre essa administração do lar que nós estamos falando. Nós estamos falando então de uma construção que foi se fazendo sobre o termo economia e que chegou até os dias de hoje com um outro enfoque, uma outra conotação, e é isso que nós vamos ver agora. O que seria então a economia nos dias atuais? A economia é o estudo da alocação, da utilização, da distribuição dos recursos escassos
na produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades e dos desejos humanos. Bom, esse conceito tem aí dentro dele alguns termos que nós temos que olhar com carinho para entender realmente o que é economia. Então, vamos parar aqui e vamos ver isso um pouco melhor. Então, vamos com calma aí entender esse conceito de economia. A economia trata da alocação dos recursos, da distribuição desses recursos. Pense bem, por que algumas pessoas detêm alguns bens, algumas riquezas, outras não? Como que isso se dá, essa troca de riqueza? Então, isso é sobre essas questões que a economia vai tratar. Muitas coisas a gente acha que é até natural. Uma criança, um filho recebe patrimônio, enfim, por herança do pai. Isso é comum nos dias de hoje. Mas, por exemplo, em algumas tribos indígenas, a criança ela não é considerada filha de um casal específico da tribo, mas ela é considerada filha da tribo. Então esse conceito que pra gente é muito comum, de que a casa, o carro, o patrimônio do pai e da mãe ficam para a criança, no caso dessa tribo indígena não faz sentido, né? Porque não há muito bem essa questão também do patrimônio individual, mas mais do que isso, né, não tem sequer essa relação direta. O filho, no caso, é filho de toda a tribo. Então, é sobre essas questões de alocação, de distribuição das riquezas que a economia trabalha. A economia faz isso olhando um outro conceito que aparece aqui nessa definição de economia, que é o conceito de necessidades e desejos humanos. As pessoas têm interesse por alguns bens e serviços e não têm interesse por outros. Isso também é objeto de estudos da economia. Quanto mais procura, quanto mais demanda se tem por um determinado produto, bem ou serviço, maior vai ser o preço desse bem, porque mais escasso ele vai se tornar se a oferta dele não aumentar de forma proporcional à demanda e todas essas questões. Então, essa formação da demanda, do interesse das pessoas por determinados produtos também é objeto, um dos objetos principais aí dos estudos da economia. Outra questão que nós temos que ter com clareza é a ideia de bem e de serviços. Bens e serviços formam aí o conceito de produto, e que é através do produto que nós temos aí a geração da riqueza. O que é um produto? Um produto é, de forma assim mais básica possível, um bem tangível, enquanto um serviço é um bem intangível. O que é algo tangível e intangível? Tangível é aquilo que pode ser acessado aí pelos nossos 5 sentidos, né? Eu posso ver, eu posso cheirar, eu posso tocar, existe, né, alguns eu posso, todos eles eu posso degustar, mas talvez alguns não me façam bem, né? Então, aquilo que é acessado pelos 5 sentidos, aquilo que eu posso guardar, que eu posso levar para casa, né? Isso que se torna aí algo que eu posso, depois de comprar, continuar guardando. Isso é um bem físico. Uma televisão, um celular, um livro, um carro, uma roupa, tudo isso são bens. Uma outra categoria são os serviços, que também geram, né,
produzem aí riqueza. Vamos pensar numa consulta médica, por exemplo. Aí você pode dizer, mas espera aí, professor, quando eu vou lá no consultório do médico, eu sento numa cadeira, eu toco na cadeira, eu vejo o médico, eu estou lá dentro de uma sala, eu tenho um cheiro naquela sala, então também é acessado pelos 5 sentidos, também é algo tangível. Sim, verdade. Se você, ao pagar pela consulta, você estivesse comprando aquela cadeira, comprando aquela mesa, comprando aquela sala, comprando aquele médico, né? Então, se você pudesse levar depois para casa, se você pudesse guardar, né? Aquela cadeira é realmente um bem, mas um bem comprado pelo médico, não por você. Aquela sala também é um bem, pode ser do médico, pode ser alugada, pertence a alguém aquele bem, mas não pertence a você. Então, o que você está olhando são bens que pertencem a outras pessoas. Aquilo que você pagou, aquilo que você comprou é a consultoria do médico, as dicas, né? O atendimento daquele médico que estudou e então vai aí lhe prestar um serviço que após terminar o serviço você pode ir para casa, talvez leve umas receitas, enfim, mas aquela consulta, aquelas opiniões do médico você não leva, né, dentro de uma caixa, de uma embalagem, uma sacolinha, né, você não leva para casa, você leva aí as lembranças, né, e isso é intangível. Da mesma forma, vamos pensar uma passagem aérea. Um avião é um bem tangível, você senta na cadeira, você enxerga, você bate nele, né? Só que quando você compra uma passagem aérea, você não está comprando o avião. O avião é um bem, mas um bem que não pertence a você, a não ser que você tenha dinheiro, né, para comprar um jatinho particular. Aí sim, aí você comprou um bem. Mas se você apenas comprou uma passagem aérea da Azul, da Gol, da Latam, nesse caso não. Você comprou o quê? O deslocamento de uma cidade para outra. Depois de feito esse deslocamento, o que sobrou para você? Sobrou a lembrança aí daquela viagem feita, daquele deslocamento. Mas não tem nada aí, né? Não há nada que você consiga depois tocar e guardar numa gaveta. Ok? Então, são conceitos importantes para a gente entender o que é a economia. Esses conceitos, claro, precisam de maior aprofundamento. Por exemplo, a questão das necessidades e dos desejos humanos. Isso nós vamos estudar um pouco mais à frente, né? Vamos lá ver a pirâmide de Maslow, enfim. Mas, nesse primeiro momento, é importante que você entenda isso. Essa distribuição, essa questão das necessidades dos desejos humanos, esse conceito do bem e do serviço e, principalmente, a ideia de escassez. A economia trata daquilo que é escasso, ou seja, daquilo que não tem de forma abundante, livre para todas as pessoas. Esse ar que eu estou aqui respirando, ele não é objeto de interesse da economia. Por quê? Até esse momento, né, a poluição ainda não chegou com tanta violência, ainda o ar que a gente respira é algo que não é escasso, todo mundo pode ter, né, não se precisa pagar para utilizar o ar. Então, o ar não é algo interessante, né, ou de interesse da economia. Agora, por exemplo, naquela crise que nós tivemos na pandemia da Covid-19 lá em Manaus, enfim, faltou, né, oxigênio hospitalar. Então, esse ar aqui não é objeto da economia. Agora, o oxigênio hospitalar, aquele produzido pela White Martins, enfim, esse já é objeto né, da economia, né, já é de interesse da economia, porque não é assim, né, há um custo para a sua produção, purificação e tal, e não tem assim de forma abundante para todos. Então já é objeto da economia. Tá? Então, aquilo que é objeto, que é de interesse da economia, são os bens escassos, aqueles
que precisam ser distribuídos de alguma maneira entre as pessoas, porque não tem de forma abundante para todos. Ok? Entendido isso, voltamos aqui. Então, se nós resumirmos esse conceito de economia, que é o estudo da alocação dos recursos escassos na produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades e dos desejos humanos, nós podemos dizer que economia, de forma muito resumida e muito simples, é a ciência, é o estudo da escassez, da distribuição dos bens escassos. E se eu tenho bens escassos, se eu não posso ter tudo que tem no mundo, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas, enfim. Então, também algumas pessoas resumem a economia como essa ciência das escolhas. Nós vamos dar uma olhada agora nesse problema que a economia tenta resolver. Então, se a economia é essa ciência, esse estudo, o que ela tenta nos ajudar no nosso dia a dia? Ela tenta justamente entender essa alocação dos recursos fixos e variáveis para atender os desejos individuais e coletivos. Esse conceito de desejo, como eu disse, nós vamos estudar mais à frente. O problema econômico está centrado no fato de os recursos disponíveis ao homem para produzir bens e serviços serem limitados, ou seja, como a gente já disse, escassos. Mas as necessidades ou os desejos das pessoas variaram. Então, eu tenho, por exemplo, uma quantidade de pessoas que têm desejo por ter ouro, vamos supor assim. E o ouro é um bem escasso. Pode ser que daqui a pouco o ouro saia de moda, vamos chamar assim, todo mundo acredita que ouro é uma coisa muito feia, ninguém gosta daquele ouro amarelo, e esse ouro então perde valor justamente porque ele não é mais tão procurado. Vamos pensar no seguinte: um país que tem recursos naturais. Vamos pensar em dois recursos naturais: petróleo, recurso natural, e a areia que tem no deserto também é um recurso natural. Perceba que esse país que tem petróleo, no contexto atual, que as energias fósseis ainda são muito utilizadas, ele tem aí um grande potencial de gerar riqueza para o seu país, para a sua população, enfim, com a venda desse petróleo. Por quê? Porque há desejo das pessoas por petróleo. Das pessoas, dos países, das empresas, De outro lado, quem é que gostaria de importar containers e navios, enfim, com areia de deserto? Então, um outro país que não tem petróleo, mas tem muito deserto, muita areia de deserto, talvez não consiga gerar riqueza a partir desse recurso natural, justamente porque não há necessidade, não há desejo das pessoas por esse recurso. E uma outra coisa que é bastante interessante a gente ter consciência é que é bastante importante entender, mesmo que seja de forma básica, os conceitos de economia. Por quê? Porque, segundo muitos autores, é a economia que define as principais questões que acontecem no nosso mundo e no nosso dia a dia. Algumas questões, inclusive, que nós acreditamos que são naturais. Eu dei como exemplo ali no início da videoaula a questão da herança, que numa tribo indígena não tem muita lógica falar de herança. Na nossa sociedade a gente aceita de forma natural que aquilo que pertencia ao pai e à mãe fique para o filho. O que nós temos que entender é que isso faz parte dos conceitos, das normas, daquilo que foi acordado pela sociedade em relação a questões econômicas. Isso não é
natural, vamos chamar assim. Nós temos uma autora, a Kate Raworth, que fala sobre essa questão em um livro muito interessante chamado Economia Donut. Fica aí como uma recomendação de leitura. Ela fala sobre a necessidade de ter uma economia que garanta aí condições mínimas de dignidade social para as pessoas, mas que também não prejudique o planeta como atualmente a economia mundial vem fazendo. E nesse livro ela fala também que a economia é a língua mãe da política pública, a linguagem da vida pública e a mentalidade que molda a nossa sociedade. Ou seja, um político, quando está num cargo de prefeito, de governador, de presidência da República, ele tem aí interesses em resolver questões de educação, de saúde, de segurança pública, de assistência social, uma série de coisas. Mas aquilo que realmente está por trás das preocupações, vamos chamar assim, segundo a autora, são questões econômicas. Tanto é que quando é lançada uma política pública, pode ser da área da saúde, da educação, muitas vezes os jornais vão falar como que o mercado reagiu a isso. Se a bolsa subiu, se o dólar subiu, desceu, enfim. Então, há sempre uma preocupação econômica por trás de toda a ação da política pública no mundo. Uma outra questão que nós podemos levar em consideração é que, por exemplo, a sociedade, de forma geral, sempre gostaria de pagar o mínimo de imposto possível, mas de ter aí a maior gama de serviços prestados pelo Estado, né? Então, postos de saúde, hospitais, creches, escolas públicas, policiais nas ruas e tudo isso. Só que isso precisa de recursos, né? E esses recursos vêm justamente dos impostos. Então, ter pouco imposto e muito serviço prestado pelo Estado é algo que, a princípio, a economia não permite que aconteça. Então, o que é melhor? Mais imposto e mais Estado? Menos imposto e menos Estado? Essa é uma dos grandes debates econômicos planetários, vamos chamar assim, né? Você tem aí os liberais, né, que querem menos imposto e menos Estado, você tem os socialistas que querem mais imposto e mais Estado, né? Então, isso aí é a grande polarização, vamos chamar assim, que existe na política mundial, tem relação com essa questão. Um outro autor, o Michels, fala o seguinte: nessas primeiras décadas do século XXI, a principal história do mundo é econômica. As crenças das pessoas, os valores que as pessoas têm, as premissas econômicas estão moldando a forma como pensamos, sentimos e agimos. Aqui ele fala muito das pessoas, né? Mas eu vou falar, por exemplo, das empresas, para dar exemplo disso. Nós temos empresas que fazem produtos de higiene e beleza, empresas que fazem carro, empresas que fazem roupa, empresa que faz smartphone, né? Então, empresa de saúde, empresas faculdades privadas de educação, enfim. Então, nós temos aí empresas de vários setores. Mas, no fundo, o que todas elas buscam é lucro. Então, uma empresa de beleza, muitas vezes ela não está buscando de forma verdadeira fazer produtos que realmente permitam as pessoas serem mais bonitas, terem uma vida mais longa, melhor e tal. Ela quer isso para que então as pessoas comprem os seus produtos para que ela tenha mais lucro. Então, né, essa ideia econômica, esse foco econômico, esse foco na acumulação da riqueza, em buscar sempre mais lucro, mais angariar, né, reunir cada vez uma quantidade maior de riqueza, de recursos, é o foco principal da história humana nas últimas décadas, nos últimos séculos, vamos falar assim, né? Principalmente depois aí
da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, principalmente nos tempos aí pré-históricos, né, a pessoa queria basicamente sobreviver, né? Essa acumulação de riqueza vem se acentuando aí nos últimos anos. Bom, e para entender como que a economia funciona, como que um país é rico, um país é pobre, por aí vai, eu tenho que entender 3 conceitos fundamentais. Primeiro, recursos produtivos, né? Aquilo que vem da própria natureza. Eu dei o exemplo anteriormente aí do petróleo e da areia do deserto, por exemplo. E aí a gente pode falar de água, de floresta, de minério e por aí vai, né? A capacidade dos recursos naturais, das matérias-primas sustentarem a economia de um determinado país. Mas não adianta eu ter matérias-primas. Alguns países aí têm grandes fontes de petróleo, têm grandes fontes de diamante, esmeralda, às vezes são países pobres. Por quê? Porque falta, por exemplo, para eles técnicas de produção, know-how, capacidade, população qualificada, profissionais que consigam pegar aqueles bens da natureza e transformar e agregar valor a esses produtos para exportar e por aí vai, né? E, por fim, nós precisamos também ter aí as necessidades, os desejos humanos, como eu já mencionei, né? Esses recursos que eu tenho disponível e essas técnicas de produção, de transformação, de prestação de serviços que eu tenho, precisam atender uma necessidade, um desejo. Cuidado para não confundir necessidade com necessidade básica. Cuidado para não confundir desejo com algo supérfluo, né? Algo só assim que não tem relação com a necessidade básica. Na verdade, aqui no nosso conceito de economia, o conceito de necessidade está sempre por trás dos desejos humanos. Nós vamos estudar isso vendo a pirâmide de Maslow. Mas isso já é assunto aí para uma próxima videoaula, tá ok? Já estou aguardando você. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.